Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma trajetória fascinante, digna de um verdadeiro enredo cinematográfico. Trata-se da vida de João Paulo Ador, um artista que poderia ter brilhado intensamente nas novelas da televisão brasileira, mas que, em determinado momento, decidiu abrir mão dessa carreira para se dedicar à administração da fortuna familiar. Nascido em 7 de novembro de 1940, João Paulo veio ao mundo em um verdadeiro berço de ouro. Filho do diplomata e escritor Jaime Ador Câmara, grande amigo de nomes ilustres como Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, João Paulo cresceu cercado de cultura e sofisticação. Em meio a esse convívio com gigantes da literatura, tornou-se um homem de vasto conhecimento. No entanto, ao invés de seguir um caminho previsível, como parecia indicar quando iniciou o curso de Direito, resolveu investir no universo da interpretação. Com incentivo familiar, partiu para Londres, onde se dedicou aos estudos de arte dramática. De volta ao Brasil, estreou em 1969, na novela Um Gosto Amargo de Festa, exibida pela TV Record. Pouco depois, ingressou na Rede Globo com a trama Ponte dos Suspiros, dando início a uma promissora trajetória televisiva. Entre suas participações mais notáveis, destacam-se produções memoráveis da emissora carioca, como a primeira versão de Selva de Pedra, em 1972, e O Bem Amado, de 1973, onde interpretou Cecel, filho do icônico prefeito Odorico Paraguaçu. Atuou ainda em Gabriela, de 1975, e em Dona Xepa, de 1977, dando vida a Ivan, um personagem que ele próprio admitia não apreciar, por considerá-lo apenas decorativo e sem profundidade. Além disso, esteve presente em tramas como As Três Marias e Brilhante, consolidando seu nome entre os intérpretes de sua geração. Seu último trabalho na televisão aconteceu em Novo Amor, novela escrita por Manuel Carlos e exibida pela extinta TV Manchete em 1986. Muitos acreditavam que, distante do brilho das estrelas consagradas de sua antiga emissora, João Paulo enfim conquistaria o protagonismo que sempre desejara. Mas essa conquista não se concretizou. Embora tenha sido considerado um dos galãs mais admirados das novelas nos anos 70 e 80, ele nunca se sentiu confortável com esse rótulo. Para João Paulo, a essência das grandes tramas estava em narrativas, nas quais a atenção fosse dividida de forma equilibrada entre os personagens. A ideia de heróis e mocinhos como centro absoluto, em sua visão, pertencia mais ao universo dos contos de fadas. Ainda assim, sua presença marcante e os papéis que lhe eram oferecidos o conduziam inevitavelmente a essa imagem de galã. A cada novo personagem, a expectativa de que sua carreira decolasse definitivamente era renovada. Contudo, João Paulo jamais conseguiu atingir o mesmo nível de projeção que contemporâneos como Tarcísio Meira e Francisco Cuoco conquistaram. Apesar de não ter alcançado o protagonismo tão almejado, João Paulo construiu uma trajetória respeitável que aparentava ter fôlego para se prolongar por muitos anos. Mesmo após inúmeras tentativas de conquistar papéis centrais, parecia que o destino havia reservado outros caminhos para ele. Sentia em seu íntimo uma mistura de frustração e inconformismo, chegando a declarar que, mesmo após 15 anos de carreira, jamais havia interpretado um personagem do qual pudesse verdadeiramente se orgulhar. Em suas próprias palavras dizia: "Recebo muitos convites, mas nenhum de real importância. Será que não me enxergam como um ator competente? Minha fase de aprendizado já terminou, e o mais triste é que meu entusiasmo também." E foi assim, desiludido e cansado de esperar pela grande oportunidade, que João Paulo Ador tomou a dura decisão de abandonar a carreira artística. Anos mais tarde, o ator revelou que sua desistência esteve diretamente ligada à herança de uma considerável fortuna, o que o levou a assumir os negócios da família. A partir de então,
passou a desfrutar de uma vida de luxo e tranquilidade, sem jamais precisar se preocupar com contas ou obrigações financeiras. Essa nova etapa lhe abriu as portas para viagens frequentes, explorando diferentes regiões do mundo e colecionando experiências singulares que marcaram para sempre sua existência. Ele mergulhou de forma completa no estilo de vida de um verdadeiro playboy, usufruindo intensamente da liberdade e das facilidades que sua condição financeira lhe oferecia. Contudo, apesar de ter vivido em meio ao conforto e à abundância, a trajetória de João Paulo Ador terminou de maneira melancólica e solitária. Em 3 de setembro de 2018, aos 77 anos de idade, foi encontrado sem vida em seu apartamento localizado na zona sul do Rio de Janeiro. No primeiro momento surgiram suspeitas de que pudesse ter sido vítima de assassinato, já que o imóvel estava em completa desordem. Porém, essa hipótese logo foi descartada por seu sobrinho, Thomas Ador, que esclareceu tratar-se apenas de um reflexo do temperamento do tio, conhecido por ser extremamente desorganizado. Thomas revelou ainda que João Paulo sofria de problemas cardíacos e havia falecido em decorrência de um infarto, consequência do descuido com a própria saúde e da recusa em seguir uma alimentação adequada. Seu corpo só foi localizado 10 dias depois, quando vizinhos, incomodados com o forte odor que vinha do apartamento, acionaram os bombeiros. Ele era cardíaco e não gostava de manter uma dieta correta. Em algum momento, o coração não resistiria, comentou Thomas. As investigações confirmaram que não houve sinais de invasão e que a desordem no local refletia apenas o estilo de vida do ator. João Paulo Ador foi encontrado sem roupas, segurando um livro entre as mãos. Um desfecho triste e silencioso para alguém que, em sua juventude, estivera cercado de glamour e notoriedade. Segundo o relato de seu sobrinho, a última pessoa com quem João Paulo manteve contato foi a atriz Patrícia Bueno. Ela revelou que, nos últimos tempos, o ator se mostrava profundamente desalentado em relação à situação da cultura no país e à ausência de investimentos em arte. Conversávamos de tudo ao telefone, mas quando o assunto era cultura, ele se entristecia, ficava desanimado diante da falta de incentivo, da carência de preservação e da miséria que paira sobre o patrimônio cultural brasileiro. Patrícia recordou ainda o impacto do incêndio no Museu Nacional, episódio que o deixou especialmente abalado. Depois daquela tragédia, não gosto nem de pensar. É de uma tristeza imensa, lamentou. Para seu sobrinho Thomas, a ausência de João Paulo deixa não apenas saudades, mas também uma herança cultural significativa, já que o apartamento do ator guarda verdadeiras relíquias que precisam ser preservadas. Foi uma das pessoas mais inteligentes e eruditas que já conheci. Reservado, mas de grande ternura, com um senso crítico afiado, adorava analisar e comentar o teatro. Em sua casa, há verdadeiros tesouros. Cartas trocadas com Lima Barreto, João do Rio, Guimarães Rosa, Tônia Carreiro, entre tantos outros nomes. Entre reflexões e lembranças, Thomas chegou a brincar. Quem sabe isso não rende um livro? Observação que, além de traduzir o carinho, reforça o legado de João Paulo Ador, um artista que marcou época e se tornou um símbolo de uma era de ouro da televisão brasileira. Bom, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Hoje revisamos a trajetória de João Paulo Ador, um homem que viveu entre o brilho da televisão e a serenidade de uma vida dedicada ao luxo e à cultura. Sua história, marcada por conquistas, frustrações e lembranças inesquecíveis, é também um retrato de uma época em que o Brasil respirava arte e sonhava através das novelas. Mesmo tendo partido de forma solitária, João Paulo deixou para trás um legado de inteligência, sensibilidade e memória cultural que merece ser lembrado. Suas cartas, seus pensamentos e sua paixão pela arte continuam sendo um testemunho de sua importância e de sua singularidade. Espero que tenham gostado desta narrativa sobre a vida e os caminhos de João Paulo Ador. Muito obrigado por acompanhar até aqui. É sempre um prazer compartilhar essas histórias com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.